sou o pastor Guilherme Rocha e semanalmente fazemos vídeos acerca de alguns assuntos polêmicos, a qual tratamos à luz da palavra do Senhor. E essa semana vamos falar sobre o aborto. E para falar sobre esse assunto precisamos entender o que é o ser humano. E depois, se o feto em desenvolvimento é um ser humano. O que é um ser humano? Ele tem características, e uma delas tem valores morais intrínsecos. E se o ser humano tem esses valores, deve ser preservado. Algumas coisas têm valor intrínseco. E se ela é um fim em si mesmo, ou em vez dela ser um meio para algum fim. Eu vou explicar isso para você. As coisas que têm esses valores, eles são um fim em si mesmo, não tem outro objetivo da sua existência. E outras coisas têm valores extrínsecos, isto é, cujo objetivo é um meio para um fim. Ele foi criado para servir outro alguém. Então, tudo que nós vemos, como animais, plantas, vegetais, rios, águas, mar, terra, foi tudo criado para servir o ser humano. Então isso não tem um valor nele mesmo, ele foi feito para um meio para servir a um fim. E o ser humano, ao contrário disso, ele tem esses valores. As coisas que são valiosas apenas como um meio para se alcançar um fim, têm somente valores, então, como eu disse, extrínsecos. Eu vou dar um exemplo, o dinheiro. Ele não tem valor intrínseco em si mesmo, ou de si mesmo. Ele é valor para outro, de modo que se torna valioso por um meio, a qual nós somos esse fim. Foi criado justamente para servir o ser humano. Pense então em um ser humano. Ele tem um valor para um fim, ou o seu valor é o fim em si mesmo. Não existe outro objetivo para o ser humano a não ser ele mesmo. Então Agostinho de Hipona, um teólogo do quarto século, disse o seguinte: o homem, devemos amar o ser humano e usar as coisas. E quando nós amamos as coisas e usamos os seres humanos, nós estamos cometendo uma postura profundamente imoral. Existe um valor, então, inerente na dignidade de uma pessoa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos nas Nações Unidas e todas as comunidades internacionais reconhecem o valor moral intrínseco dos seres humanos. E esses valores são inalienáveis, que não pode ser violado por ninguém e nem inclusive pela sua mãe. E a pergunta então é, o feto em desenvolvimento, e propriamente o feto, é um ser humano? Se ele é um ser humano, e a qual nós vamos pensar sobre isso, ele tem proteção da lei. O Decálogo, que é os 10 mandamentos em Êxodo, capítulo 20, verso 13, diz: não matarás. E o Código Penal brasileiro, no artigo 121, diz sobre quem comete um atentado contra a vida. Então, se o feto é um ser humano, estão cometendo um atentado contra a vida. Há um ser humano presente desde a concepção? Esta é uma pergunta. Então, interferir em seu crescimento ou removê-lo do seu sistema humano de apoio, que é o ventre materno, seria equivalente a matar um ser humano. Em termos científicos e médicos, é inegável que um feto é um ser humano em cada estágio do seu desenvolvimento. O feto não é um canino, o feto não é um bovino, o feto não é um equino. O feto é um ser humano. A partir da concepção já existe um organismo ali vivo que é um ser humano geneticamente completo. Precisamos entender isso em fase de desenvolvimento. E se lhe for permitido desenvolver, naturalmente ele se tornará o quê? Um membro adulto de uma espécie. A partir do momento da união do cromossomo X com o cromossomo da mãe, seja ele X também, ou XY, dependendo, né? O homem, através do esperma, leva o cromossomo tanto o X quanto o Y, e a mulher somente o X. Então a união desses dois, sendo XX mulher e XY homem, é a concepção. Então, quando isso acontece, já existe uma vida ali.
através dessa união, formando a primeira célula, já existe uma vida devidamente caracterizada, inclusive no sexo. Todos os traços desse indivíduo, como cabelo, cor dos olhos, tom da pele, características faciais, são determinadas nesse momento. No momento dessa concepção, no DNA temos já um ser humano ali, geneticamente completo. Somente precisa se desenvolver. Não há nenhum ponto sequer no seu desenvolvimento que ele deixa de ser humano. A palavra latina para feto significa pequenininho. É um recém-nascido, um feto? Obviamente que não. Agora nós vamos entender essas fases do desenvolvimento. Por exemplo, um feto é um recém-nascido? Ou um recém-nascido é um adolescente? Ou um adolescente é um adulto? Obviamente que não. Isso são períodos do ser humano. Mas sendo essa distinção no seu desenvolvimento, não faz deles, em qualquer desses estágios, deixar de ser um ser humano. O embrião não é um bebê, mas isso não significa que o embrião não seja um ser humano. Ele só está no estágio de embrião, ou de bebê, ou de adolescente. Então, alguns acreditam que, por ser um embrião, não seja um ser humano, e por isso justifica o aborto. Mas vejamos, por um bebê não ser um adulto, ou um adulto não ser um adolescente, isso, como eu já disse, não descaracteriza ele nessa fase como um menos ser humano. Só para você ter ideia, 18 dias a partir da concepção, o coração já começa a se desenvolver. No 21º dia já começa o coração a bater. Então, nessa fase, a maioria das mulheres nem sabe ainda que estão grávidas. Geralmente os abortos são feitos depois dessa fase. Isso significa que todo aborto interrompe um batimento de um coração humano. Com 30 dias o cérebro já está em formação. E aos 40 dias já pode-se medir ondas cerebrais. Pergunta que fazemos então. Você já viu um ser humano com 2 corações? Ou 4 pulmões? Ou 2 cérebros? Não. Então, se esse feto, esse embrião, já tem essa constituição, isso quer dizer que o corpo da gestante não é a extensão de uma criança, mas que um ser humano porta outro ser humano. Sendo assim, alguns que alegam que o embrião não é um ser humano, eu prefiro acreditar que quem alega isso que não é o ser humano. Uma mãe que diz que o embrião não é um ser humano. Ela que de fato não é um ser humano. E por isso, queridos, o salmista no Salmo 139, o verso 13 diz: entretecido no ventre de minha mãe eu te louvarei, porque de uma maneira terrível, maravilhosa, estrondosa fui formado. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e nos teus livros eram escritas todas estas coisas dia a dia. A Bíblia diz que Deus já relaciona com o feto, mesmo que ainda o teu corpo não esteja totalmente em formação. Então a palavra de Deus trata um feto ou uma criança intrauterina da mesma forma que uma criança já que nasceu. Então, o valor à vida, os valores intrínsecos ao ser humano, ele é um fim em si mesmo. Então ninguém pode impedir, interromper uma vida. Isso é um crime, isso é um homicídio, e nós lutaremos com todo o nosso vigor teológico para defender esta causa. Eu espero que você possa compartilhar esse vídeo, divulgar, acrescentar ao conteúdo, fazendo comentários, e eu agradeço. E não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, divulgue aí, porque o objetivo é a glória de Deus, e obviamente buscando esse objetivo, automaticamente o ser humano será preservado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.